Olá, mulheres que vencem, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís, eu faço parte do MQV aqui de Juiz de Fora, a nossa sede regional da Zona da Mata, e hoje, tendo essa oportunidade, eu gostaria de trazer uma palavra muito especial para você. Essa palavra ela se inicia no capítulo 25 do livro de Êxodos, mas o nosso entendimento ele se origina ao longo de alguns capítulos, do 25 ao 30 mais ou menos. Então, antes da gente ler alguns versículos aqui, eu gostaria de dar uma breve introduçãozinha para que você pudesse me entender melhor. No capítulo 25, a Bíblia ela vai começar a falar para a gente sobre a construção de um tabernáculo, a construção de um templo. Eu não sei se você sabe, mas antigamente, antes da vinda de Jesus, antes do sacrifício, antes do véu ser rasgado, não era qualquer pessoa que tinha acesso a Deus. Hoje a gente sabe que estando no nosso quarto, na rua, orando, falando com Deus, Ele nos ouve, Ele está ali conosco, Ele é onipresente. Mas antigamente era necessário um sacerdote para que este levasse as petições do povo até Deus e um profeta para que este trouxesse os recados de Deus até o povo. E esse encontro era feito no tabernáculo. Se você for pesquisar o significado dessa palavra, você vai ver que é o lugar de habitação de Deus na terra. Então aqui a Bíblia, no capítulo 25, ela vai falar pra gente sobre a construção de um desses tabernáculos. E por ser um lugar que Deus habitava, que Deus encontrava-se com o homem, que o homem encontrava-se com Deus, era feito de uma maneira muito peculiar, com riquezas de detalhes, né? E como são muitos detalhes, eu gostaria de chamar a tua atenção para dois deles. Mas antes, aqui no versículo 8 do capítulo 25, a Bíblia fala: E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu mostrar a você, como o modelo do tabernáculo e como o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo vocês o farão. Então, essas palavras Deus diz a Moisés. Deus fala: Moisés, eu quero que vocês construam um templo, um tabernáculo, para que eu possa habitar no meio de vocês, mas eu vou mostrar como esse tabernáculo será feito, tanto na sua estrutura quanto nos seus móveis, o material que vocês vão usar e etc. E aí, como eu falei para vocês, eu gostaria de de chamar a sua atenção para duas coisas, que é como as cortinas do tabernáculo eram feitas e a madeira que era utilizada na construção desse tabernáculo. Então, aqui pulando para o capítulo 26, a Bíblia fala, versículo 1, Faça o tabernáculo que terá 10 cortinas de linho retorcido, pano azul, púrpura e carmesim. E aí mais para frente, no mesmo versículo, capítulo 15, a Bíblia fala: Faça também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais serão colocadas verticalmente. Isso me chamou a atenção, essa madeira, a maneira que Deus fala para fazer as cortinas, porque essas palavras se repetem muitas vezes ao longo desses 5 capítulos que eu falei para vocês. E aí, parando para pesquisar sobre cada um deles, sobre o significado dessas coisas, a gente vê que tem um significado muito forte atrás do linho retorcido, do pano azul, da púrpura, do carmesim, da madeira de acácia. E então, para você entender um pouquinho melhor, o azeite hoje, até hoje é utilizado, a gente usa ele como o símbolo da unção, a gente unge com o azeite, né? E assim também essas coisas têm um significado. Se você for pesquisar, assim como eu, você vai ver que a madeira de acácia, ela era uma árvore muito viçosa, uma árvore bonita, suas folhagens eram perfumadas e ela significava os filhos de Deus separados da iniquidade. O pano azul ali, ele fazia referência ao Deus que é celestial, a púrpura, que é algo precioso, faz referência, faz alusão a um Deus que é soberano, a um Deus que é rei. O linho fino, ele representa a justiça de Deus, e a madeira de acácia, como eu falei para vocês, ela tem esse significado muito forte, que é os filhos de Deus separados do pecado, separados da iniquidade. Mas o que eu quero dizer para vocês com isso? Assim como antigamente esse tabernáculo, esse templo, era construído de uma maneira tão peculiar, tão bonita, hoje eu e você,
nós somos o templo de Deus. A Bíblia fala em 1 Coríntios 3,16: Não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Então, hoje nós somos esse templo. E assim como havia o significado de todas essas coisas, assim também nós devemos ser. Nós somos as madeiras vivas, somos as pedras vivas, somos o pano vivo de Jesus hoje. Então, que eu e você, mulher, a gente seja separado do pecado, que a nossa vida ela faça referência a um Deus que é poderoso, a um Deus que é Pai, a um Deus que é Rei, e que nós, assim como antigamente Deus usava o tabernáculo para se encontrar com o povo, para transmitir os recados dele, que Deus use a tua vida, que você seja poderosa diante de Deus. E assim, como toda construção, não só do templo, né? Não só do tabernáculo, mas como toda construção, ela requer tempo. Eu queria te encorajar a usar esse tempo que nós estamos tendo, por mais que seja uma situação delicada, por mais que seja um momento delicado que o nosso país, não só o país, como o mundo está passando, mas eu queria te encorajar a começar a buscar essas características, a deixar Deus construir você, para você ter essas características e se tornar uma grande mulher de Deus e fazer a diferença na tua casa e fazer a diferença nessa geração. Eu espero muito que essa palavra tenha tocado o teu coração e, como eu falei, não deixa ficar somente nas minhas palavras não, que você medite e que você a cada dia busque mais a presença de Deus.